Ótimo dia, seja bem-vindo a mais uma aula extraordinária. Hoje nós vamos falar sobre a queda do homem. E aí? Ótimo dia. Último Bom, dia. você já sabe que nós estamos aqui. A gente decidiu gravar, filmar as aulas que eu estou dando pro Enzo. É tudo aquilo que a gente acredita que um pai precisa ensinar para um filho. E nós queremos compartilhar com você nosso estilo de discipulado. E aí, filho, quer dar um bom dia antes da gente entrar na aula? Ou um boa tarde, boa noite? Não sei quando o pessoal vai estar assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá assistindo em horários diferentes, a gente é bom dia. É isso aí. Nós vamos falar da queda do homem, da depravação total do homem. É, é uma premissa, é uma base teológica. Crer que o homem, quando eu falo homem agora, é o ser humano, ele caiu, ele pecou. Então, assim, nós acreditamos na depravação da humanidade. A depravação é a ideia de humanidade pecaminosa. Humanidade pecou. Lembra do Jardim do Éden, aquela história bíblica que a gente acredita que é verdadeira? Que a serpente ludibriou e enganou a Eva e ela então comeu do fruto que não deveria comer e depois Adão comeu também. Depois que Adão e Eva comeram do fruto, Deus vem se apresentar no jardim, eles se escondem e Deus pergunta: onde vocês estão? Como que se Deus não soubesse de todas as coisas, né? Aquela pergunta não é uma pergunta de geografia. Deus não está perguntando sobre o lugar necessariamente que eles estão. É como se Deus estivesse perguntando assim: o que vocês fizeram? Onde está o coração de vocês? Então, o contexto é o pecado. Ali foi a queda. Em alguma das aulas sobre teologia passada, eu falei com você sobre ser cabeça de espécie. Lembra que Adão é um cabeça de espécie e todos que nascem depois dele nascem segundo a espécie adâmica. E Jesus Cristo é considerado biblicamente como segundo Adão, cabeça de espécie. Todos que nascem depois dele ou em Cristo, eles são têm uma nova natureza, são regenerados. Então, nesse ato de Adão e Eva, acontece o que nós vamos falar hoje, que é a queda da humanidade, a depravação total. O pecado entrou no mundo a partir dessa desobediência de Adão e Eva. E a partir desse casal, todas as pessoas que nasceram, eles nasceram com a semente da corrupção, com a semente do pecado. Tem um salmo que diz, Davi falando, né? No ventre da minha mãe eu fui concebido em pecado. É uma ideia de todo recém-nascido, por mais que não tenha escolha, por mais que não tenha atitude, por mais que ele voluntariamente não peque, ele nasce com a semente do pecado, com a natureza caída. Nós, quando nós nascemos, a gente nasce com a natureza caída, com a semente do pecado. Às vezes é exatamente isso que exemplifica. Tu já viu uma criança que nunca quer compartilhar o brinquedo, nunca quer dar doce para ninguém, nunca quer. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Eu fico pensando, rapaz, os pais são uma benção, os pais são generosos. Por que uma criança nasce com egoísmo, sem querer compartilhar? A ideia é essa: a queda do homem afetou essa criança. Ela nasce com a natureza caída. A gente nasce em pecado. Por mais que você seja filho de pastores, quando você nasceu, você foi bem-quisto, você foi desejado, você foi celebrado, mas ainda assim você nasceu com a semente do pecado. Você precisou ter a tua experiência. Inclusive eu ouvi aquela voz lá no quintal aquele dia, em Pernambuco, uma experiência de encontro, de convite. A propósito, eu acho que seria legal você contar pra gente deixar registrado. Você não acha que pode ser bacana? Sim. Tu considera que ali pode ter sido a primeira experiência de contato com Deus real entre você e Deus? Eu fiquei 5 anos. Tinha 5 anos. Acho que foi. Conta aí como é que foi pra gente deixar registrado. Eu acho que vai ser legal e faz total sentido com a aula de hoje. Pega o microfone assim. Eu tinha 5 anos e eu tava brincando no quintal de casa. Enquanto eu tava brincando, eu cansei e sentei em cima do meu skate. Tava em cima do meu skate, olhando assim o céu, e ouvi uma voz falando, chamando, falando Enzo. Aí eu fui lá dentro, perguntei pro senhor ou pra mãe primeiro? Primeiro foi pra sua mãe. Aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, a senhora me chamou? A minha mãe falou, não. Aí eu voltei lá pra fora.
Aí continuei sentado, olhando pro céu assim e escutei de novo chamar meu nome. Aí fui perguntar pro meu pai. Aí ele falou que também não tinha me chamado. Aí a terceira vez eu sentei e chamou meu nome de novo. Aí eu acho que eu fui falar com o senhor. Foi. Aí você voltou. Aí eu voltei a falar com meu pai, perguntando se ele tinha me chamado. Aí meu pai falou que não e perguntou por quê. Aí eu expliquei que eu ouvi uma voz chamando o Enzo. Aí meu pai falou assim que quando eu ouvi essa voz, era pra falar, pode falar que teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí foi isso. Acho que foi a minha primeira, primeira experiência com Deus. Acho que foi essa. Legal. É uma experiência parecida com a de Samuel, né? Quando Samuel escuta Deus chamando. E, inclusive, a minha instrução para você foi baseada nesse texto de Samuel. Quando ele ouve uma voz e ele vai perguntar para o senhor dele, para o líder dele. Salvo engano, era o Eli. E não era ele que estava chamando ele, então instrui. Não, se você escutar de novo, fala, responde isso. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, ele, por mais que naquela época, por mais que ele tinha ali umas dificuldades na liderança dele, ele conseguiu discernir e aconselhar bem Samuel, né? Foi assim que eu fiz com você, de levar, apontar você para Deus. Ué, se está escutando um chamamento, uma voz pelo nome, geralmente quem chama pelo nome é Deus. Jesus, quando ele estava passando, por exemplo, em Lucas 19, embaixo de uma árvore, ele olhou para cima e ele viu um cara lá. Lembra dessa história? Aí o que ele fez? Ele chamou o cara pelo nome. Zaqueu, desce. Então veja, como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Então, geralmente, biblicamente falando, quando nós somos chamados por Deus, Deus ele chama pelo nome. É para demonstrar especificidade. É para dizer assim, não, eu estou olhando para você, eu estou falando com você, eu estou chamando você. E dentro desse contexto de chamamento, de experiência com Deus, é onde a gente precisa, eu falo a gente agora, todos os seres humanos, porque nós nascemos com a natureza corrompida. Então todo mundo um dia precisa ter uma experiência com Jesus. Precisa ouvir, mesmo quem nasce em berço evangélico, em casa de cristãos. Em algum momento precisa ter uma experiência pessoal, que é a experiência que vai te sustentar, não só a fé dos teus pais, é a tua fé. Para quê? Para que você seja resgatado dessa natureza pecaminosa que aconteceu a partir da queda da humanidade e então passe a viver um relacionamento com Deus. Segundo aos Coríntios 5, fala do ministério da reconciliação. Jesus veio para reconciliar o mundo com Deus, o mundo no sentido de pessoas. E ele vem reconciliar por quê? Porque na queda do homem foi quebrada a aliança entre Deus e o homem. O homem já não podia mais se relacionar com Deus porque a desobediência entrou, o pecado entrou, a queda do homem, a depravação total do homem é dizer assim, olha, Deus precisa fazer o movimento inicial. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 5,19, se eu não me engano. Então nós só podemos hoje amar a Deus, ter um relacionamento com Deus por intermédio de Jesus, porque Deus nos amou primeiro e mesmo a despeito da nossa queda, da nossa depravação total, Deus nos amou. Romanos 5 fala que Ele derramou seu Espírito sem limite. Quando a gente era pecador, a gente não tinha nada para oferecer. Deus ele simplesmente olhou a partir da queda e não desistiu da gente. E ele demonstra isso não desistindo de Adão. Quando Adão pecou, a Bíblia fala em Gênesis 3 que na viração do dia Deus se apresentou como era costume, como era comum. Todo dia Deus se apresentava para se relacionar com Adão e Eva. E depois do pecado, Deus não fez diferente. Então, nem o nosso pecado, nem a nossa queda, nesse primeiro momento, afasta Deus. Deus vem atrás. Qual é o problema? O problema é quando a gente reconhece o nosso pecado, reconhece a nossa queda, não se arrepende e continua no pecado. Aí sim, Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, tem também um texto de Provérbios 28:13, que diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, todo pecado, se em arrependimento, em confissão diante de Deus chegar, nós vamos ter
pelo sangue de Jesus, um novo caminho, a reconciliação. Deus demonstra isso quando ele vai atrás de Adão e Eva, mesmo depois do pecado. Qual é a tendência nossa? Na queda, se esconder. Foi o que Adão e Eva fizeram. Eles se esconderam. E eles ainda disseram assim, ó, a gente percebeu que estava nu e a gente ficou com medo, ficou com vergonha. Aí Deus perguntou assim, mas quem fez vocês saber que vocês estavam nus? Eu fico imaginando o senso de humor de Deus, né? Sabendo de tudo e... Então quero te orientar, a gente vai ler esse primeiro bloco e a gente vai trabalhar um pouco essa ideia da queda do homem, porque isso é uma das partes teológicas essencial, isso é basilar na nossa vida. Certo. O homem que Deus formou era bem diferente de todas as demais criaturas. Ele possuía um espírito semelhante ao dos anjos e ao mesmo tempo, uma alma parecida com a dos animais. Quando Deus criou o homem, deu-lhe completa liberdade. Ele não o fez como um ser autômato, totalmente controlado pela vontade divina. Isso se evidencia em Gênesis 2, quando Deus instruiu o homem sobre o fruto que ele podia comer e que não podia comer. O homem que Deus criou não era uma máquina, dirigida pelo Senhor. Pelo contrário, esse ser possuía perfeita liberdade de escolha. Se decidisse obedecer a Deus, poderia. Se preferisse rebelar-se, poderia fazê-lo também. O homem tinha a pose de A posse. A posse de uma soberania que lhe facultava exercitar sua vontade e decidir se obedeceria a Deus ou não. Esse ponto é muito importante, pois precisamos entender que Deus nunca nos priva da liberdade em nossa vida espiritual. O Senhor não realizará nada por nós, a não ser que cooperemos ativamente com Ele. Nem Deus nem o diabo podem fazer nada sem o nosso prévio consentimento, porque a vontade do homem é livre. Isso. Olha só que coisa extraordinária que você leu agora. Nem Deus, Nem o diabo podem fazer nada sem o nosso prévio consentimento, porque a vontade do homem é livre. Então, Deus decidiu pela soberania, pela força dele, da forma que ele criou o homem, deixar a vontade do homem livre. Então, isso aqui não choca com a soberania de Deus, por quê? Porque foi Deus quem escolheu dar liberdade para nós fazermos o que quiser. E o que o texto está dizendo é, nem Deus e nem o diabo. Então, mesmo uma pessoa, por exemplo, possessa, mesmo uma pessoa que está sendo influenciada pelo diabo, de alguma maneira ela está dando legalidade para esse ser atuar. Porque lembra aquelas falas assim que a gente sempre brinca dizendo, Deus não arromba a porta do coração de ninguém. Deus é educado, o Espírito Santo é educado. Só que na verdade o que nós estamos dizendo é o seguinte, Deus criou o homem com pressupostos. E a liberdade, o livre-arbítrio, a escolha é um desses pressupostos. O fato é que a soberania de Deus mostra o seguinte, Deus ele não perde o controle. Se você escolher isso aqui, ele sabe onde vai dar. Se você escolher o outro, ele sabe onde vai dar. Então é como se você tivesse, vou dar o exemplo dos dois caminhos. Deus, ele sabe exatamente o fim dos dois caminhos. Ele é soberano. Agora, quem vai escolher o caminho A ou o caminho B é você. Entende? Isso não impacta a soberania de Deus, porque ele escolheu nos dar liberdade. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, ou relacionamento espiritual, ou envolvimento com as trevas, sempre parte de uma liberdade humana, tem que ter um consentimento. Eu já fiz oração de libertação em muitas pessoas, que o demônio, a entidade não saía da pessoa, sabe por quê? Porque a pessoa consentia. Ou seja, ela, por mim está tudo bem. A pessoa não tinha vontade de ser livre. Não sei se você vai lembrar no último culto lá na igreja, que eu falei inclusive sobre isso. Você ter consciência e querer estar livre já é 50% da batalha. Porque o espírito mal, e nem o espírito de Deus, ele não vai ficar dentro de um corpo sem que ele seja bem-vindo. Então, de alguma maneira, a gente
precisa dar autonomia, a gente precisa consentir, porque a nossa vontade é livre. E aqui já é ouro, por quê? Você nunca precisa ter medo de ser levado a fazer uma coisa que você não quer. Tipo assim, como se você perdesse o controle, sabe? Da tua cognição, da tua vontade. Isso não existe. Ah, alguém vai me tomar e vai me levar a pular dessa janela. Não, não existe. Entende? A não ser que previamente a pessoa já consentiu, já deu legalidade para o inimigo. Deus não vai mandar para você pular disso aqui. O inimigo pode até mandar, mas para ele mandar tu já consentiu. Você deixou ele entrar em você. Então eu sei que é um campo um pouco complexo, mas na prática, contando uma experiência pessoal, já teve momentos na minha vida que eu tive crises emocionais e medos que me fazia pensar, meu Deus, será que alguém pode tomar minha consciência, minha mente, e eu ficar doido, ou ficar... Um monte de gente já contou sobre isso. Só que quando você vai aprendendo sobre Bíblia, teologia, a palavra de Deus, você vai ver, não, você não tem possibilidade, você é livre. A não ser que você comece a permitir, comece a se envolver com as trevas, comece a se envolver com o maligno e vai dando legalidade para ele tomando sua mente. Assim como a gente tem a mente de Cristo e é governado pelo Espírito Santo, porque a gente vai dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar e agir na nossa vida, o inimigo pode fazer isso também. Ok, tá aqui? Ok. Vira a página aí. Aqui, ó, lê esse próximo bloco aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó. Deus concedeu ao homem um poder soberano e outorgou É isso. Outorgou é entregar, é dar. inúmeros dons à alma. Entre as funções mais importantes estão o pensamento e a vontade. O propósito original de Deus é que a alma humana receba e assimile a verdade e a essência da vida espiritual de Deus. Ele concedeu dons aos homens para que estes pudessem receber o conhecimento e a vontade de Deus como sendo deles mesmos. Se o espírito e a alma do homem mantivessem a perfeição, a saúde e o vigor originais, o corpo poderia continuar existindo para sempre, sem nenhuma alteração. Ó, isso é interessante. Talvez você lembre também que em algum momento eu disse que depois de Adão e Eva comerem do fruto proibido, que a Bíblia dizia, Deus dizia que eles iam ficar ou tornar-se conhecedor do bem e do mal. Depois disso, eles são expulsos do jardim, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Lembra que eu disse, depois de comer o fruto proibido, se eles comessem o fruto da árvore da vida ou da eternidade, eles iam viver eternamente em desobediência. Então, quando eles comem o fruto da desobediência e passam a ser conhecedores do bem e do mal, é tão interessante que Deus, por amor, tira eles do jardim. A Bíblia fala que Deus cercou o jardim, colocou seus anjos para proteger, para eles não terem acesso, para que eles não comessem da árvore da vida e não passassem a eternidade em desobediência. Então, esse ponto que você está acabando de ler é o seguinte: o tempo todo Deus, a partir da queda do homem, está levando em conta a reconciliação. Tanto é que você vai ver depois da queda que Adão e Eva passam a se vestir com pelos de animais, com pele de animal. Já ali existia um simbolismo de que alguém morreria, alguém precisa ser sacrificado para limpar, para proteger a vergonha. Um animal teve que ser sacrificado, teve que pegar a pele dele e fazer a roupa para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Deus, com esse ato, simbolicamente já estava apontando para a cruz de Cristo. Jesus teve que morrer, o sangue dele teve que ser vertido, derramado na cruz, para limpar e cobrir nossa vergonha. Então aquele animal já é um símbolo do sacrifício. Deus estava apontando um princípio. Ó, toda vez que houver quebra de aliança, toda vez que houver queda do homem, pecado, alguém vai ter que ser sacrificado para reparar isso. Aí aqui você vai começar a ver a beleza do evangelho, cara. Deus não foi pego de surpresa. Deus já preparou o cordeiro, que era Jesus, antes da fundação do mundo.
Deus não foi pego de surpresa. Lembra que diante dos 2, 3, 10 caminhos, Deus sabe o fim de todos? A soberania de Deus é isso, é saber o fim de todos. Mas a escolha dos caminhos a trilhar é nossa. Então, quando esse animal é morto, sacrificado, já estava apontando para a obra de Cristo. Então, já no Éden, depois do primeiro pecado, da queda do homem, Deus já demonstra uma cena, um sinal. Eu os amo tanto que eu não quero mais, eu não quero nunca ficar longe de vocês, eu quero que vocês me conheçam. Aí é quando você começar a estudar teologia e ver panorama bíblico, você vai ver a história de Deus no mundo. Alguns falam assim, a história da humanidade. Na verdade é a história de Deus, cara. Deus tem um propósito maior, macro. E a história, por exemplo, você vai falar do povo de Israel, da lei. Na verdade é a construção que ia culminar na morte de Jesus, na vinda de Jesus para restaurar e dar a possibilidade de todo mundo se reconciliar com Deus. A partir da vinda de Jesus, agora a gente entra nessa era onde a igreja funciona. Nós estamos na estação da igreja. A era da graça, a estação da igreja, é o último momento antes da volta de Jesus. Então, o que nós estamos vivendo hoje, aqui eu quero te dar um panorama geral da nossa vida. Nós estamos vivendo aqui porque o nosso propósito é implantar IADA. Entende? Nós não estamos vivendo aqui porque o nosso propósito é ser jogador de basquete e ser o... Então, na verdade, a gente está dentro de um plano maior. E esse plano é o plano de Deus, é o propósito de Deus. É um privilégio nosso participar disso. É um privilégio nosso fazer parte disso. Porque a gente escolheu o caminho do bem. Lembra? A gente escolheu o caminho da rendição. Então a nossa alma estava caída, a nossa vida estava caída a partir da queda do homem. A gente decidiu reconhecer que a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário era a reconciliação, para que nós pudéssemos fazer parte desse grande projeto de Deus que é construir uma família para Ele, para se relacionar com Ele. O Evangelho, Enzo, é incrível. A história de Deus no mundo é incrível. Porque quando você começa a enxergar tamanho amor, tamanha graça, a gente foi amado quando a gente não tinha nada para oferecer. Quando a gente ainda era pecador. Está escrito em Efésios 5:8. Outrora éreis trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A gente era treva. Tem um texto que diz que Ele nos amou quando a gente era mal. Entende? A queda do homem, a depravação do homem afetou a humanidade, afetou tudo, e Deus com amor. Efésios 1:3 diz que Deus nos elegeu nele mesmo. Eu sempre gosto de falar isso. Deus nos elegeu nele mesmo. Deus tirou o Alexandre e o Enzo de dentro dele. Então nós éramos caídos. A queda do homem acabou com tudo. Mas como Ele elegeu a gente nele mesmo antes da fundação do mundo, Ele preparou o plano para nos reconciliar com Ele. É incrível. O Evangelho é incrível. Ok? Lê esse bloco aqui. Ó. Se ele tivesse exercitado a vontade e comido do fruto da árvore da vida, indubitavelmente a própria vida de Deus entraria em seu espírito, permearia sua alma, transformaria completamente seu homem interior e modificaria seu corpo, dotando-o de incorruptibilidade. Assim, ele estaria literalmente de posse da vida eterna. Então, a vida regida pela alma se encheria totalmente da vida espiritual e o homem se transformaria por completo num ser espiritual. Por outro lado, como se inverteu a hierarquia entre o espírito e a alma, o homem se precipitou nas trevas. Agora, o corpo humano não poderia resistir por muito tempo e experimentou a corrupção. Sabemos que a alma do homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez da árvore da vida. E não está claro que a vontade de Deus para Adão era que ele comesse do fruto da árvore da vida? Sim, porque antes de proibi-lo de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e de adverti-lo de que no dia em que dele comesse morreria, Deus ordenou a Adão que comesse livremente de toda a árvore do Éden.
mencionou propositalmente a árvore da vida no meio do jardim. Quem pode contradizer isso? Isso. O que o autor está falando? O tempo todo Deus sugeriu assim, Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, está implícito que a árvore da vida estava onde? No meio do jardim. É como se Deus estivesse falando, coma dessa. E é uma das coisas que muitas vezes a humanidade, a gente é teimoso. Eu vou falar a gente é teimoso. A coisa certa a fazer está ali. O que é bom está ali. E muitas vezes por causa da queda do homem, assim como Adão e Eva, a gente escolhe comer do que não é para comer. Então o autor está dizendo assim, Deus não disse, ó, você tem que comer da árvore da vida, é isso que eu quero que você faça. É uma espécie de teste. Deus falou assim, não, você come de tudo que está no jardim, menos dessa. Mas ele deixa a árvore da vida no meio do jardim. É tipo assim, a mais importante, tá aqui, ó. Por que você não come dela, cara? A gente, conduzido pela alma humana, vai pra queda, a gente não quer comer o que gera vida. É por isso que hoje em dia, na igreja, você vê um monte de gente que não lê a Bíblia, não ora, escolhe não comer do pão da vida que é Jesus. Escolhe não beber da água do Espírito, da fonte da água da vida. A gente escolhe hoje, se eu puder fazer uma analogia, o que é a árvore da vida hoje? É o próprio relacionamento com Deus, a intimidade com o Senhor. Tem um monte de gente hoje escolhendo comer Netflix, escolhendo comer séries, escolhendo comer entretenimento, escolhendo comer rede social. É como se estivesse querendo escolher o conhecimento bem do mal. Quero ter acesso a toda informação, quero ter. Mas não vai para a árvore da vida, para a intimidade, para a palavra. Não vai para o relacionamento íntimo, não vai para o yadar, a palavra de conhecer a Deus intimamente, em hebraico. Enfim, ainda hoje a queda humana está acontecendo. Ainda hoje, no jardim ou no mundo que Deus nos plantou, a gente está escolhendo o conhecimento do bem e do mal ao invés de árvore da vida. Faz sentido até aqui? Sim. Vamos partir para o fim desta aula, no caso, né? Sim. Eu quero que você leia essa que está grifado e essas outras duas, para a gente partir para o fim. Se a alma se mantiver em seu devido lugar, como mordomo, permitindo que o espírito seja a dona de casa, ele terá uma utilidade muito grande. Vem para isso aqui. Satanás sempre usa a necessidade física como primeiro alvo de seu ataque. Entendeu isso aqui? Satanás sempre usa a necessidade física como alvo principal do seu ataque. Por quê? Porque é onde a maioria dos seres humanos estão focados, nas necessidades materiais e físicas. Se o tempo todo eu ficasse aqui focado, não, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar as contas, porque eu tenho que não sei o quê, como é que eu teria esse tempo contigo? Não teria. Como é que eu te prepararia para ser um homem inteiro, um homem teleios, um homem perfeito, um homem maduro? Então veja, eu preciso como pai, mesmo entendendo a minha responsabilidade de suprir, de ser o provedor, eu preciso deixar as necessidades físicas no segundo plano, porque, cara, o mais importante é treinar você para conhecer a Deus. E qual é a forma que Satanás usa? A necessidade física. Porque a maioria das pessoas estão olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, para o mundo, para a carnalidade, para o seu ego, para a sua vaidade, para a sua vontade. Continua aí. A tentação de Satanás alcança primeiro o corpo, depois a alma e por fim o espírito. Perceba, Deus, ele faz um movimento de dentro para fora. O diabo faz um movimento de fora para dentro. Isso é incrível. Então, quando a gente é criado espírito. João 4 diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Romanos 8,16, salvo engano, diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, todo o nosso relacionamento com Deus é no nível do espírito. Então, quando a gente se relaciona com Deus espiritualmente, cascateia na nossa alma e vai para o nosso corpo toda a manifestação daquilo que a gente crê desse relacionamento. O diabo, o inimigo, faz diferente. Para ele ter acesso, ele começa, olha, que árvore linda.
Olha o fruto do conhecimento do bem e do mal, que maravilhoso. Olha o que você está vendo. 1 de João fala que a concupiscência da carne, dos olhos, é quando a gente começa a enxergar coisas que parecem belas aos nossos olhos. Uau, que carrão de luxo, que carrão bonito. Nossa, que casa poderosa, maravilhosa. E tá tudo bem ter carro de luxo, ter uma casa, tá tudo bem, não é contra ter a riqueza ou ter as coisas. Mas é quando a gente começa a tirar os olhos do que é espiritual e colocar os olhos no que é material. Satanás o tempo todo ele vai enxergar a sua fraqueza, porque se tem uma coisa que ele é bom, é que ele é perseverante. Ele não desiste de te derrubar. Ele não tem pressa. Ele vai passar a vida te olhando, te vigiando, percebendo. Mês, 2 anos. Tô vendo, o Enzo está sendo bem treinado pelo pai dele, né? Mas ele tem uma fraquezinha. Aí onde ele vai pegar? Na fraqueza. Ah, eu tô entendendo. Ele tem uma tendência de achar que ele é mais do que ele é. Supervalorizar. Ah, então eu vou colocar pessoas para ficar elogiando muito ele. Aí você começa a ser elogiado, elogiado, e seu ego vai. Entende? Daqui um pouco ele vai. Uau! Arrogância, soberba, orgulho. Tudo isso precede a queda. Então, olha onde ele vem. Ele vai apontando, vai colocando pessoas, vai colocando situações. Aí, bom, agora eu vou cuidar do meu corpo. Aí a pessoa daqui a pouco começa a idolatrar o corpo dela. É um cuidado que a gente tem que tomar. Então tem que cuidar do corpo, porque é bíblico. Só não pode idolatrar o corpo. Aí daqui a pouco que ela tá assim, a alma dela, o ego começa a inflar. Ó como que eu tô ficando. Ó, o pessoal tá reconhecendo, aí ele já acessou a alma. Por fim é quando ele acessa o espírito, a essência, a natureza. Aí é quando a entidade toma de fato a vida das pessoas. Porque ele vem de fora para dentro. E Deus está nos transformando de dentro para fora. Isso é incrível. É mesmo? Às vezes até se chocam, né? É como se, tipo assim, a força do mal tá vindo de fora e a força de Deus tá vindo. Se encontra na alma. Exato, você entendeu, é isso. Agora, quem você vai alimentar mais? Espírito. Exato. Para você expurgar toda a influência do mal. A gente passa uma vida inteira num processo de santificação, cara. A vida inteira. Então, mesmo sendo cristão, mesmo tendo Jesus, a gente precisa estar vigilante, porque é uma vida inteira para ser santificado. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo fala isso, né? Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam santos e irrepreensíveis integralmente. É uma vida inteira para viver um processo de santificação, para a gente sair do estado da queda humana. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que a depravação total do homem, a queda do homem, provocou um estrago na humanidade. Só que esse não é o fim. Graças a Deus que nos enviou Jesus. Graças a Deus que por amor, por graça, por misericórdia, simplesmente não nos abandonou. Graças a Deus que fez o movimento de dizer, não, mesmo a despeito da queda deles, eu vou restabelecer, eu vou reconciliar, eu vou enviar meu filho. Eu vou sacrificar meu filho. Porque eu quero muito se relacionar com a humanidade. Eu criei a humanidade por relacionamento. Então esse é o convite de Deus para nós, essa é a nossa resposta, Enzo. E a gente poder enxergar que a gente é sem Cristo, é caído, que a depravação total nos alcançou, o pecado nos alcançou e a gente é uma porcaria sem Cristo. A gente não tem nada de bom em nós mesmos sem Cristo. A gente não tem como construir coisas boas e belas sem Cristo. A gente pecou, a humanidade pecou, nós éramos pecadores, filhos da ira. Mas graças a Deus que nos enviou Jesus Cristo para reconciliar o mundo consigo mesmo. Então a gente olha para a cruz e a gente então encontra no sacrifício de Jesus pela fé a reconciliação com o Criador. Alguns estudiosos dizem que o símbolo da cruz, ele tem um significado. Símbolo é símbolo, né? Então é como se a haste de pé vertical representasse o movimento de Deus para a terra, para o mundo. E o horizontal
é o movimento dos homens entre si, na comunhão como igreja, por exemplo. É um dos simbolismos da cruz. Jesus morrer de braços abertos é para dizer: vinde todos, estou de braços abertos. Então tem esses simbolismos, mas a mensagem central do que nós estamos estudando hoje aqui é ter a consciência de que sem Cristo nós somos depravados, pecadores, imundos, impuros. Em Cristo nós somos lavados, remidos, purificados, perdoados, justificados. Em Cristo, pelo mérito de Cristo, não é mérito nosso. Você pode ser bom no basquete, eu posso ser bom na comunicação, sei lá, a gente pode ser bom em um monte de coisa, a gente pode ter qualidade, a gente pode se preparar. Só tudo que nós temos de bom sem Cristo é depravação. A essência do Evangelho é Cristo. Colossenses 1 diz assim, ó, Cristo em vós, a esperança da glória. Então eu não queria terminar essa nossa aula de hoje falando assim, você é um depravado, caído e porco. Eu quero dizer assim, ó, sem Cristo você é tudo isso, mas em Cristo. Em Cristo, em Cristo. Você vai ler Efésios. Efésios é a carta da identidade do cristão. Em Cristo. Nós estamos assentados com Cristo em Deus. Em Cristo nós estamos nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, todo principado, todo dominador. Ou seja, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Em Cristo nós não somos depravados. Em Cristo nós somos lavados, purificados. Amém? Amém. Alguma pergunta? Não. Nada? Nada. Então me conta aí o que você entendeu dessa nossa aula de hoje. O que foi mais marcante para você? Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus nós não somos nada. E que Deus é misericordioso, porque Ele mandou o seu Filho para que nós pudéssemos ter uma segunda chance. É isso mesmo. Uau. Amém? Amém. Então, eu sou apaixonado por Jesus, apaixonado pela obra do Evangelho. E nós queremos animar você também, encorajar você, tanto a continuar aprendendo sobre a queda do homem, a depravação total do homem, como também, quem sabe, instruir seu filho, seu discípulo e compartilhar a mensagem do Evangelho. Nós estamos aqui com esse intuito de ser pai e filho, crescendo em amor, crescendo na relação, treinando o Enzo aqui para ser um homem de Deus, um homem lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então Deus te abençoe muito. Se você entende que faz sentido, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo. Muitas pessoas podem ter acesso a esse conhecimento de forma simples e já ajuda a gente aqui no canal. Fechou? Fechou. Deus te abençoe. Ex-sujinho, ex-depravado. Ex-sujinho. Essa foi boa. Até mais. Tchau, tchau. Tu dá o play? Yes. Então tá bom, gente. Muito obrigado, viu, por nos acompanhar até aqui. A gente realmente espera que seja extraordinário para você. Então, ajuda aí, compartilha aí com seus familiares. Deus abençoe. Até mais.